Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Estamos aí para gravarmos a segunda parte do nosso estudo acerca de Mateus, 24 e 25. E primeiramente quero agradecer a todos que assistiram aí a primeira parte, que tivemos um retorno muito bom, não só dos alunos da Escola de Crescimento, mas de alguns amigos, de outros membros da igreja, e muitos pedidos, muitos feedbacks, e isso é muito legal, para nós. E uma das coisas mais pedidas aí foi que nós falássemos um pouquinho das 70 semanas de Daniel, antes de darmos sequência no nosso estudo de Mateus 24 e 25. É muito pertinente, e eu vou rapidamente, aí, alguns minutinhos só, vamos falar dessa profecia, de Daniel, que é uma profecia poderosíssima. E Rafael, onde é que nós temos a referência disso em Mateus? É só a gente voltar um pouquinho aí, nós já tínhamos lido o texto, eu vou ler novamente rapidinho, Mateus 24, versículo 15. Vai dizer assim, ó: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Então, Mateus 24, versículo 15, Jesus falando para os judeus e dizendo assim, ó, presta atenção, quando vocês virem a abominação lá no templo, em Jerusalém, fiquem atentos, quem lhe entenda. Então vamos lá ver qual abominação é essa? Abre sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, versículo 24. Daniel orou, pediu ao Senhor uma resposta acerca do cativeiro babilônico, e na realidade o que ele obteve foi uma resposta acerca do final, não só do cativeiro, mas de todas as coisas. Olha aí o versículo 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Essas 70 semanas, irmãos, são semanas de anos, não são semanas de dias, como nós estamos habituados aqui no Ocidente. Qual é a referência? Levítico, capítulo 25, versículo 8. Você vai ver lá que era muito comum e muito usual essa questão da semana de anos. Agora vamos entender um pouquinho essas 70 semanas, tá? Versículo 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas e 62. Por que 2 períodos? O primeiro período é desde quando Neemias recebe um decreto de Ciro para a reconstrução de Jerusalém, para a reconstrução do templo. E aí você tem um período de 49 anos dessa reconstrução. 49 anos, ou seja, como a gente está falando de semana de anos, 49 dividido por 7, então você tem 7 semanas. Esse é o primeiro período. Da reconstrução de Jerusalém até Jesus, você tem mais 434 anos, que se você dividir por 7, você vai ter 62. Ou seja, 7 semanas o primeiro período, reconstrução do templo. 62 semanas o segundo período, que é o intervalo de tempo entre o templo reconstruído e a chegada de Jesus, a vinda de Jesus. Beleza? 7 mais 62, 69. Rafael, mas a profecia fala de 70 semanas. Exatamente. Estamos aí a uma semana do fim de todas as coisas. Ué, Rafael, então peraí, 7 anos acaba tudo? Como é que funciona isso? Vamos lá? Então, na semana 69, o relógio de Deus parou. O relógio, a contagem parou. E a gente está vivendo o que nós chamamos de era da igreja, a dispensação da graça.
E até quando vai durar essa dispensação da graça? Até que chegue a plenitude dos gentios. Eu não entendi muito bem. Dá um exemplo para nós melhor aí. É um exemplo bíblico, né? Lógico que todos os nossos exemplos têm que ser bíblicos, irmãos. Amém? Abre a sua Bíblia comigo em Mateus. Volta um pouquinho aí para você entender. Mateus 15. Vem comigo. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Vai falar da mulher cananeia. Essa passagem aqui é uma representação daquilo que está acontecendo com a igreja hoje. Né? E vai dizer assim, capítulo 15, versículo 21, de Mateus. Vamos lá, leitura? E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Então chegou ela, o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Dura essa palavra, né, irmãos? 27. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos, dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Irmãos, isso é tão poderoso, irmãos. Jesus só está respondendo aqui, ó. A primeira resposta de Jesus a essa mulher. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui não tem problema nenhum. Jesus só estava cumprindo aquilo que ele foi enviado para fazer, né? Alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A gente começa a julgar aqui, falar que Jesus, né, ignorou a mulher e tudo mais. Não, ele só estava sendo obediente a uma determinação que recebera. Ponto. Só que essa mulher abre uma porta para os gentios. Ela era cananeia, ela era grega, cirofenícia. Tá? Então ele vai dizer, né, mais uma vez Jesus respondendo, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí ela vai reconhecer, né? Amém, Senhor, eu não sou filha, realmente eu não faço parte, né, daqueles que o Senhor veio para. Só que eu estou reconhecendo o Senhor como aquilo que o Senhor diz que é. Eles talvez não estejam reconhecendo como eu. Então eu quero as migalhas, ainda que sejam migalhas, eu creio que as migalhas vindas de Ti são poderosas para efetuar qualquer coisa na nossa vida. E instantaneamente ela recebeu aquilo que ela tinha ido buscar, irmãos. Isso é poderoso. E Jesus vai falar assim, ó mulher, versículo 28, né? Grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. Né? Em outras versões vai dizer assim, nem na igreja eu vi tamanha fé, nem entre, né, os judeus, nem entre os discípulos eu vi tamanha fé. Né? Isso é tão poderoso, irmãos, e inaugura, né, a época em que nós ganhamos a oportunidade de entrar nesse plano poderoso de salvação. Amém? Logicamente, o que eu estou falando aqui é um texto, é uma simbologia, né? Algo que aconteceu e que nos remete à situação da igreja, esse período da graça. Então Jesus parou o relógio com os judeus e falou, agora peraí que eu vou tomar conta de um povo, de um outro povo. Lá em João 10 você também vai ver ele dizendo que eu tenho outro rebanho que eu também tenho que tomar conta, né? E é esse rebanho que ele está tomando conta agora. O coração dos judeus foi endurecido e agora ele está tomando conta desse rebanho, dos gentios, e vai chegar um período que vai haver a plenitude dos gentios e aí o relógio de Daniel volta a contar. Nós inauguramos a última semana e aí você vai ter 7 anos finais para acabar tudo e para acontecer o quê? O que está descrito no versículo 24 de Daniel 9, né? Tá lá, acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Pegou, fez a conexão? Ficou legal? Qualquer dúvida, bota aí nos comentários, né? Manda uma mensagem, manda um WhatsApp que a gente tenta esclarecer. Nós estamos aqui para isso, amém, irmãos? Então vamos voltar ao nosso texto, Mateus 24, a partir do versículo 32, vamos falar para a igreja agora, o que Jesus responde à igreja. É muito poderoso, irmãos, é muito poderoso, fique ligado.
32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam, né, as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas, né, que ele está próximo, perdão, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmãos, existe uma confusão teológica aqui com essa questão da geração da figueira. O pessoal uns dão geração de figueira, outros falam que 2000 não passaria. Aí vem essas profecias, 2000 chega, mas 2000 não passa, 2020, agora é sério, 2030 não passa. Né? Aí, de vez em quando, eles estão na porta das igrejas entregando essas, né, revelações que nunca acontecem. Por quê? Porque eles não interpretaram o português. Aqui não é uma questão de interpretação bíblica, não, irmãos. Aqui é uma questão de interpretação gramatical. Jesus está falando para eles assim, olha, quando vocês olham a figueira e veem lá os ramos, as folhas estão brotando, você sabe que em Israel está chegando o verão. Assim como, quando vocês virem todas essas coisas, saibam que eu estou à porta, eu estou voltando. Que coisas? Aquelas coisas que nós falamos no capítulo anterior, nos versículos anteriores do capítulo 24. Né? Olha lá, a partir do versículo 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino. São essas coisas aqui. É simples o texto, não requer interpretações. Né? A Bíblia é simples e a leitura aqui é clara. Amém? Versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Então não dá para dizer, 2050 Cristo vem. 2070. Não. Eu fiz as contas aqui agora, 2035. 2022. Gente, para com isso. Tá claro aqui, ó. Versículo 36, Mateus 24. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem, e nem o Filho, mas unicamente o Pai. Nem o Filho sabe. O Pai só que sabe. Mas uma coisa é certa, os sinais estão aí. O corona é um sinal, o coronavírus é um sinal. As guerras são os sinais? São sinais. Os falsos cristos são sinais? São sinais. Os sinais estão aí. E como que vai ser? Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim, né, será também a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, irmãos? Né, Gênesis 6, não vou abrir para a gente ganhar tempo, a gente até falou um pouquinho na última aula. Uma geração ímpia, perversa, pervertida, né? E Noé ali, durante 100 anos construindo o barco, a embarcação, a arca, e pregando. Né? A Bíblia vai dizer que Noé era pregoeiro da justiça. E falando, provavelmente, arrependei-vos, olha, vai vir aí o juízo de Deus sobre essa terra. Você tem que se arrepender. Fica ligado, versículo 37, né? Como foi nos dias de Noé. Versículo 38, ele vai dizer como eram esses dias. Olha como eram. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Irmão, o que tem de mais você comer? Nada, né? Desde que você não coma demais, nada. Eu tô me policiando, hein? Eu tô me policiando, comendo um pouquinho, né? Tentando me adequar, né? Muitos já disseram que eu tô meio magrinho, tô ficando magrinho, não sei se, né? Tô brincando, irmão, tô brincando, só pra gente descontrair um pouco, mas olha aqui. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Comer, não tem problema nenhum. Beber, não tem problema nenhum. Casar e dar-se em casamento, problema nenhum. A questão é, o que esse versículo está querendo dizer é o seguinte, eles viviam a vida normalmente como se nada fosse acontecer. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Os sinais estão aí. Guerras, rumores de guerra, pestes, terremotos e por aí vai. Só que as pessoas
estão vivendo as suas vidas, estão atrás das suas coisas, né? Estão preocupadas com as suas finanças, e tudo isso é válido e a gente tem que fazer mesmo, tem que, né, tem que preocupar em pagar conta, tem que preocupar em manter o nome limpo, tem que preocupar em ser honesto, tem que fazer tudo isso, irmãos. Mas o alvo da nossa vida é a volta de Jesus Cristo, as pessoas não estão se dando conta disso. Eis aí a questão, né? Tipo assim, não, esse Cristo vai demorar a vir ainda, esse Cristo vai tardar a vir, ele não vem assim do jeito que vocês estão falando, não. Eu estou ouvindo desde a minha avó já dizia que Cristo está voltando, Cristo não volta nada, Rafael. Né? Pedro vai dizer isso numa das suas cartas, né? Se eu não me engano é a segunda epístola, no versículo 3, depois você consulta lá. Amém? Acerca dessa, que ele não demora, mas é tardio, porque ele quer que todos se salvem, né? Todos tenham a oportunidade. Amém? Continuando a nossa leitura, 39. E não o perceberam, né? Não perceberam que o dilúvio estava se aproximando, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40. Então, estando 2 no campo, será levado um, deixado outro. 41. Estando 2 moendo, no moinho será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir vosso Senhor. Versículo 43, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Né? E aí, a partir do 44, nós temos a parábola dos 2 servos, que é onde eu vou encerrar a nossa aula de hoje. Né? Vamos ler essa parábola, falar um pouquinho dela e vamos encerrar. Amém? Fica atento agora, redobre sua atenção. Tá? Aqui já começa no 44 com um versículo interessantíssimo para nós, né? Porque ele vai dizer assim, ó, por isso estai vós preparados também. Eu não disse que ele está falando para a igreja? Por que ele está falando aqui? Né? Ele está falando, ó, estai vós preparados também, porque eu falei para os judeus, agora eu estou falando para a igreja, então vocês também deverão estar preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Tipo assim, o momento que você não pensar. Você foi para a igreja, domingo de manhã, quando acabar todo esse problema do corona, né? Você não está pensando na vinda de Cristo, você levou dinheiro para almoçar, né? Foi almoçar, depois dormiu aquele soninho da tarde, para voltar para a igreja de noite, você está vivendo a sua vida normalmente. Você não saiu de casa e falou assim, hoje eu acho que eu não vou levar dinheiro não, Cristo vai voltar, eu não vou nem levar dinheiro para almoçar. É assim que a gente faz, irmão? Não. A gente planeja, né, o nosso dia, porque a gente, né, estamos desapercebidos. Amém? Então, no momento que nós não esperamos, ele vai voltar. 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu senhor construiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Vamos entender isso aqui. Servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos. Ou seja, nesse momento, nós estamos aqui transmitindo uma aula. Amém? A gente está gravando uma aula e colocamos para vocês. Gravamos uma aula e colocamos. Eu estou aqui nesse exato momento fazendo exatamente aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então, eu estou sendo servo, né? E estou ministrando algo sobre a vida de outros servos. Não que eu seja maior que você, não. Somos todos servos. Amém? Mas a gente está aqui exercendo o nosso papel, aquele que Cristo nos destinou a fazer. A ordenança de Cristo que nós estamos atendendo. Toda vez que o pastor, por exemplo, está lá em cima pregando, exortando, né, falando da palavra de Deus, ele está fazendo o papel dele, de servo sobre os servos. Amém? Então, versículo 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achará fazendo assim. Irmão, se Jesus voltasse agora, eu estaria bem, porque eu estou fazendo exatamente aquilo que ele, né, me mandou, me ordenou fazer. Ensinando a sua palavra. Amém? Versículo 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Qual é a recompensa que eu vou ter de estar fazendo aquilo que ele me destinou a fazer? Ele vai me colocar sobre todos os seus bens. Há uma recompensa, irmãos. Né? Há uma recompensa. Versículo 48. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor
tarde virá, né? E começar a espancar os seus conservos e comer e beber com os érbios, ou seja, com os embriagados, né, com os alucinados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, que sejamos esse servo, o bom servo, né? Aquele que o Senhor nos incumbiu de fazer, né? Determinadas coisas, e principalmente de compartilhar da sua palavra, compartilhar do seu evangelho, trazer, resgatar essas almas que estão, né, indo cativas ao inferno. E não há momento tão propício quanto esse que nós estamos vivendo, reclusos dentro de casa, né? Compartilhe essa palavra com seus familiares, né? Compartilhe esse evangelho de Mateus, né? Leia para eles essa palavra, compartilhe. É um momento em que, né, eles não podem... não há momento melhor, né, em que os corações estejam mais abertos do que esse momento que nós estamos vivendo. A maioria da população está assustada, está com medo, sem entender o que está acontecendo. E essa palavra aqui, meus irmãos, essa palavra é poderosa. É poderosa para confortar, é poderosa para ensinar, para exortar. Não há momento mais precioso do que esse daqui. Amém? De compartilharmos essa palavra. Então aproveite, junte-se com a sua família, retome os cultos domésticos, né? E compartilhe essa palavra também, né, de muita valia nesse momento de pânico, de desespero, para que a gente entenda o que está acontecendo. Ok? Na próxima aula a gente vai falar da parábola das 10 virgens, né, continuando falando acerca da igreja, desse momento e da nossa função. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse povo que tem sede e fome da tua palavra. Um povo, Pai, que resgata almas do inferno, Senhor, através do compartilhamento, Pai, dessa tua palavra poderosa, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir uma bênção especial nesse momento de crise, Pai. Pai, que o Senhor possa invadir, Pai, essas casas, Senhor, com a tua presença, Senhor. Que muitos dos nossos possam ser alcançados durante esse período, reconhecendo, Deus, que o Senhor é poderoso para mudar qualquer situação, mas principalmente mudar a história da nossa vida. Pai, o maior milagre, a maior coisa que o Senhor pode fazer por nós, Pai, é nos colocar no teu reino, Senhor, mediante, Pai, a tua palavra. Muito obrigado por esse milagre, Pai. Em nome de Jesus, guarda as nossas famílias, guarda os nossos parentes, guarda os nossos familiares, as nossas casas, Deus. Guarda a nossa cidade do Rio de Janeiro, guarda o nosso estado e o nosso país, Pai, em nome de Jesus. Que essa crise passe e que não ganhe proporções em que teremos consequências drásticas para a economia, por exemplo, Pai. Em nome de Jesus, que cesse essa crise e que o teu nome seja glorificado a partir da nossa vida, Pai. Que o seu nome seja engrandecido, Pai. Que nós tenhamos oportunidade de compartilhar da tua palavra nesse momento, Pai. Te louvamos, te bendizemos, Pai. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor, nesse momento e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Fiquem em paz, que Deus os abençoe. Estejam firmes, amém? E crendo que esse momento vai passar. Amém? E aproveite, seja um profeta de esperança e não do caos. Fique ligado nos próximos vídeos. Né? Vamos liberar outro vídeo aí na terça-feira. Né? Então, terça teríamos aula. Vai ter um vídeo. E domingo teríamos aula, né? Por enquanto, nesse momento aí do enclausuramento, vamos dizer assim, vamos liberar 2 vídeos por semana que corresponderiam às nossas aulas de terça e domingo. Amém? O vídeo de terça eu vou liberar na terça e o vídeo de domingo eu vou liberar no sábado. Ok? Fiquem em paz, Deus os abençoe. Né? Até a próxima. Né? Compartilhe esse vídeo, curte lá a nossa página e vamos espalhar a palavra do Senhor, né, por esse estado e essa nação. Amém? Um grande beijo, graça e paz. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.